eu acho que o que chamou mais atenção no retorno do julgamento do golpe, julgando ali o segundo bloco dos vagabundos golpistas, foi o momento em que o Xandão, sem dizer essas palavras, disse que o vadio do Jair reconheceu a tentativa de golpe. Porque ele reconheceu que pegou a minuta. É questão importante e que parece agora até sem maiores dúvidas em relação à materialidade, em relação à autoria. Todos vamos nos debruçar durante a instrução processual penal, uma vez que o próprio, hoje já réu, o denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, em entrevista coletiva, disse que realmente recebeu a minuta do golpe, manuseou a minuta do golpe, analisou porque estaria pretendendo ou iria pensar sobre um estado, decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Mas o que importa é que não há mais dúvida de que essa minuta que a Procuradoria imputa como minuta do golpe e foi apreendida nos autos, ela passou de mão em mão, chegando inclusive ao presidente da República. Mas independente disso, a outra coisa que é muito difícil num tipo de julgamento como esse, é você falar uma coisa que não seja encarada como chacota. Gente, todo mundo sabe o que aconteceu ali. Todo mundo viu. O planeta inteiro viu. Claro, menos o gado. Porque o gado viu, mas no minuto seguinte teve a sua mentalidade apagada, teve a sua memória apagada e continua insistindo que era um bando de velhinhas. Sorry. No minuto seguinte, na tentativa de golpe, o gado veio dizer o quê nas redes sociais? Que era petista que estava quebrando tudo. Pô, então eles reconhecem que alguém quebrou tudo. E aí, depois, fica estranho quando o Jair fica falando que precisa de anistia. Pra quê? Pra petista? Claro que não. Então é claro que eles sabem. Ou seja, isso nos faz retornar ao início do que eu falei, que todo mundo no planeta sabe o que aconteceu ali. Que não tem nenhuma desculpa. Só que, óbvio, o julgamento, por ser transmitido, e tem que ser mesmo, especialmente esse tipo, para acabar com esse discursinho de que é feito em uma sala escura, bom, o julgamento por ser transmitido, ele, infelizmente, precisa se deter naquilo de explicar tudo muito bem explicado, claro, para a gadaiada perceber, não é? E não dar margem para mais manipulação. E de onde que vem essa manipulação? É do fato de que o Jair, especialmente, ele já desistiu de se defender de maneira técnica. Porque ele sabe que não tem escapatória. E ele não é que não tem escapatória porque o julgamento é uma fraude. Não tem escapatória porque o planeta inteiro viu o que aconteceu. O planeta inteiro sabe. E outra, ele reconheceu que viu a minuta, que concordou com a minuta, que leu a minuta. Encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim. Então não dá para dizer não existe minuta. Lembre-se, lá no começo, lá atrás, ele dizia, que minuta? Então, aos poucos, dependendo do andar da carruagem, ele vai mudando o discurso. Tanto que agora, ele nem perde mais tempo em tentando achar um argumento para dizer que ele não fez. Ele reconhece que fez, mas que não era bem assim. Como, por exemplo, ter acesso à minuta e modificar a minuta. Modificar a minuta. Agora ele diz que é porque ele pensou no estado de sítio. Pois é, Jairzão, só que estado de sítio também não é para quando você perde a eleição, seu merda. Não é para isso que serve. Então o que resta para esse pessoal é simplesmente tacar fogo no circo. E é o que vai começar a acontecer de novo agora. Porque nenhum deles ali vai se safar. Nenhum deles. Porque tudo está muito bem comprovado. Agora, perceba, o que acontece quando você tem um réu que sabe que vai ser condenado e que sabe que vai ser preso? Como advogado, eu te digo, se ele puder, ele foge. Óbvio, ele é um criminoso. Acontece que a tal anistia não vai sair. Por mais que você fale, mas vai passar na Câmara dos Deputados. Tá bom, passa na Câmara dos Deputados. Se passar na Câmara dos Deputados, vai pro Senado. Não vai passar, porque o Columbre não vai pautar. Ah, pautou. Tá bom, se passar no Senado e na Câmara, o Lula veta. Ah, eles podem derrubar o veto do Lula? Podem derrubar o veto do Lula. Volta pro Congresso derrubar o veto do Lula. É muito tempo para isso acontecer. Ah, derrubaram o veto do Lula. Bom, alguém vai alegar a inconstitucionalidade da lei. Óbvio. O que vai acontecer? Vai pro STF. Indo pro STF, óbvio que o STF vai considerar inconstitucional. Então, gente, é muita coisa para acontecer em muito pouco tempo.
Até que isso ocorra, muito possivelmente, todo mundo já vai estar preso. Claro, aí se abre uma outra porta de preocupação. A eleição de 26, que é o ano que vem. Mas, infelizmente, parece que mesmo quando o país está bem economicamente, o que favorece a todo mundo, o pessoal que é o dono da grana não está satisfeito. Eles nunca estão satisfeitos. Especialmente hoje em dia, que tudo é mandado pelo mercado financeiro. E o mercado financeiro é um mercado rentista. Eles vivem de nos explorar, de receber taxa de juros. É só isso, gente. A indústria não manda mais nada. Por melhor que esteja a indústria, eles nem sequer fazem esforço para voltar a mandar no país. Por quê? Porque a indústria tem um bom pezinho dela enfiada no mercado financeiro. E vice-versa. Então o que significa? Ah, bom, a indústria está mal. Ok, mas eu estou ganhando um monte ali no mercado financeiro, então foda-se. Você entende a dificuldade? Não é só convencer o pobre de direita, não é só convencer o swing voters, que é aquele cara que não sabe em quem ele vai votar. Ah, o arroz está caro, o arroz está barato, mas o Jair... As pessoas nem lembram, por exemplo, que o Jair matou, por ação ou omissão, pelo menos 300 mil pessoas na pandemia. 300 mil estão nas costas dele, estão na conta dele. Porque ele fez de propósito a omissão da vacina e outras coisas. Mas o povo nem lembra disso. E para piorar, a PGR também esqueceu? Complica, né? Então como é que as pessoas vão ser esclarecidas sobre o voto? Elas não vão. Isso vai depender muito da gente, porque nós vamos estar lutando, nós somos ali o Davi contra o Golias. Nós vamos estar lutando contra o Golias de quem? Não é do Bolsonaro. O Bolsonaro vai pra cadeia. Mas o bolsonarismo continua. O bolsonarismo vai estar travestido de Tarcísio ou de outra pessoa. E aí é que é o problema. E o que eu sempre digo é, quem vai estar disputando não é o Bolsonaro, e isso é péssimo. Não estou querendo dizer com isso que o Bolsonaro deveria estar elegível. Ele não pode, ele tem que estar preso. Só que o Bolsonaro não disputando, aquela coisa, aquela rejeição carnal que muita gente tinha contra o Bolsonaro, contra a figura do Jair, não vai mais existir, porque não vai ser ele que vai ser o candidato. Vai só, é mais ou menos como fazer uma peneirada. Sabe quando você faz um suco de laranja que você peneira? Você deixa todo o bagacinho no coador, na peneira. E você toma só o suco, é isso que eles querem. Ainda que seja um suco de extrema direita. O bagaço vai ficar preso ali na peneira. E é isso que eles querem, e é isso que nós corremos risco. Porque a gente vai estar com uma extrema direita tão ruim quanto o Bolsonaro. Bom, eles não vão dar um golpe. Muito possivelmente não vão dar um golpe. Mas se tudo correr bem, depois de um tempinho, eles vão anistiar o Bolsonaro. Eles vão anistiar todas as pessoas que eventualmente ainda estiverem presas. Vão anistiar os generais que forem presos. Todos os autores e artífices do golpe. E aí, meu amigo, independente da tal da lei de anistia, se o cara estiver no poder, eles vão fazer tudo isso. Olha o que o Trump fez. Teria que chegar um momento em que o nosso status quo, o nosso poder constituído, Lula, Alckmin, o STF, faria uma... que não tem nada a ver, perceba, não tem nada a ver com o julgamento. O julgamento ali é uma coisa técnica e tem que ser assim. Mas eles têm que chegar para os setores-chave do Brasil, da economia, e dizer, gente, vamos maneirar, porque nós não sabemos onde isso vai dar. Não dá para vocês continuarem fazendo o que vocês fazem, apoiando a extrema-direita desse jeito, por interesse próprio, sem ligar para o que vai acontecer. Porque você acha que as coisas vão ficar assim? Você sabe como é que começou o Terceiro Reich. Mas você, num dado momento, não sabia mais como é que ia terminar. Agora, sejamos muito honestos. Você acredita que esse tipo de acordo nacional pode acontecer num país como o Brasil, totalmente dominado pela elite, que é uma elite porca, sem vergonha? Eu acho que não. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.